Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aula do curso Ideia de Matemática 2. Hoje nós estaremos dando continuidade à geometria analítica. Para isso falaremos sobre teorema angular, distância do ponto reto e área do triângulo. Então eu, Pedro Lucas, estarei nessa aula 13 explicando um pouquinho sobre isso para vocês. Bora começar? Para iniciar, nada mais justo do que começar falando sobre a posição relativa entre retas. E para isso a gente vai pegar duas retas, como vocês podem ver naquele gráfico abaixo, e vamos observar elas algebricamente, por meio da equação geral de cada uma. Ali em cima nós temos duas, a primeira y igual a mrx mais nr e a segunda y igual a msx mais ns. Ok, mas o que é esse r e o que é esse s? Não é nada demais, é só para a gente conseguir diferenciar as equações de suas retas. No caso, vocês podem ver lá embaixo tem uma reta r e tem uma reta s. Ou seja, é só para a gente conseguir identificar qual é qual. Então, o primeiro caso que a gente vai observar é quando essas retas elas são paralelas e distintas. O que acontece na equação delas para que elas sejam paralelas e distintas? Primeiro, paralela são retas que seguem uma mesma direção, mas não necessariamente se tocam. E distintas são retas que nunca têm pontos em comum. Elas sempre terão pontos diferentes. Então, quando isso vai acontecer? Quando o MR for igual a MS. Mas espera aí, o que é o M? Vamos lembrar. O M é o coeficiente angular da reta, ou seja, é a inclinação daquela reta. Então, se eles tiverem a mesma inclinação, as duas retas tiverem a mesma inclinação, consequentemente, elas vão estar apontando na mesma direção. Então, para ser paralelo, isso já é interessante. Porém, nesse caso, o NR vai ter que ser diferente do NS. Mas por quê? Porque o N ele vai representar o coeficiente linear. Ou seja, é quando o coeficiente linear é onde a reta toca em Y. Então, se eles são diferentes, eles não vão estar no mesmo, digamos assim, na mesma altura. Então, se eles não vão estar na mesma altura, eles não vão ter pontos em comum. Então, eles vão ser distintos. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos passar para o segundo, que são retas concorrentes. Mas o que são retas concorrentes? São retas que elas se tocam em apenas um único ponto. Como vocês podem ver aí no gráfico abaixo, as retas elas estão em formato de X, se tocando naquele ponto P. E como isso pode acontecer? Basta que o coeficiente angular delas seja diferente, o MR seja diferente do MS. Que assim como elas vão estar em direções opostas, inclinações diferentes e direções opostas, elas vão se cruzar em um único ponto. Como parece um X, nesse gráfico. E o terceiro exemplo aqui são as paralelas e coincidentes. Paralelas, já expliquei, são aquelas que seguem na mesma direção. E coincidentes são retas que têm todos os pontos em comum. E como é que isso vai acontecer? Paralelas, a gente falou lá no primeiro exemplo, é quando o MR é igual a MS, ou seja, os coeficientes angulares são iguais. Mas para ser coincidente, a gente tem que ter todos os pontos em comuns. Então a gente tem que ter a mesma altura, ou seja, tocar em Y no mesmo ponto. Ou seja, o NR vai ter que ser igual a NS. E aí, como vocês podem ver, aparentemente tem só uma reta, mas na verdade, como está indicado ali, existem duas retas, só que elas estão uma sobre a outra, ou seja, elas são paralelas e coincidentes. Aí aqui, só mostrando mais uma vez os três exemplos agora juntos, que vocês podem ver, que apenas observando aquelas equações gerais de cada reta, a gente consegue tirar muita coisa, A gente consegue entender a posição relativa entre as duas retas. Certo. Aí passando, agora a gente pode falar sobre um teorema interessante das retas perpendiculares. Mas, rapidamente, o que são retas perpendiculares? São retas que formam um ângulo de 90 graus, certo? Uma sobre a outra. Como vocês podem ver ali embaixo. Parece um X, mas é um X de certo modo, do jeito que você olha, mas também uma cruz, Ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre a reta R e a reta S, De todos os lados que você for ver, é como se fosse aquele plano cartesiano, que a gente já falou em aulas passadas. Certo. Mas o que esse teorema diz? Ele vai dizer que quando a gente tem duas retas R e uma S, se os coeficientes angulares dela, observando esses coeficientes angulares, se a gente fizer a multiplicação entre os coeficientes e resultar em menos 1, significa que essas duas retas elas são perpendiculares. O idem é para o contrário, Se a gente tem duas retas perpendiculares, a gente consegue saber que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular de outra é igual a menos 1. E daí a gente pode tirar algumas coisas, fazendo em dadas questões, calcular, sei lá, se precisar calcular o coeficiente angular de 1, ou então talvez descobrir a equação geral de alguma. Por meio desse teorema, ele é bem interessante para esse tipo de questão. Então basta lembrar que o coeficiente angular de uma reta R vezes o coeficiente angular de uma reta S, ele vai resultar em menos 1, certo?
Então esse truquezinho é bem interessante de se lembrar. Aqui a gente vai para um ponto também bem interessante, né? Bem que facilita muito nossa vida, que é a distância de um ponto a uma reta, né? Como a gente pode calcular a distância de um ponto até uma certa reta? Se a gente estiver no plano cartesiano, a distância do ponto D, não, desculpa, a distância D do ponto x0, y0 à reta R da equação ax mais by mais c é igual a zero, é dada por, aí tem a equação, né? Aparentemente a gente olha assim, talvez se espante um pouco, porque ela é um pouco, um tanto quanto feia, né? Assim, não é das mais bonitas, mas ela facilita muito nossa vida, porque se a gente fosse calcular isso fazendo contas mais manuais, a gente teria muito mais problemas, que teria que encontrar fingir que o ponto P ali mostrado, ele também tem uma reta, ele tem uma equação para ele, calcular essa reta para fazer várias contas até conseguir chegar nessa distância entre os pontos. Por meio disso aqui não, a gente consegue ser um tanto quanto mais rápido, né? A gente vê apenas que a fórmula se resulta em D, né, de PAR igual a aí em cima está um módulo, por que o módulo? Para não correr o risco da gente ter uma distância negativa, né? Por mais que a gente sabe que possa ser só descartar, mas a gente bota um módulo só para de fato, caso venha acontecer o negativo, só botar para positivo, porque enfim não existe distância negativa, né? Quando a gente vai olhar a distância em si. Enfim, a parte de cima ela é a equação da reta, porém a gente vai substituir no x0 e y0 do ponto, né? Nesse caso do ponto P, tudo isso dividido por a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E o que é o a e o b? O a e o b nada mais são do que os coeficientes da equação da reta, né? Ou seja, a gente vai estar trabalhando com a equação da reta tanto em cima quanto embaixo, só que em cima em x e y, a gente vai substituir por x0 e y0, que são os pontos que é o ponto do ponto P, né? E embaixo a gente pega os coeficientes da equação da reta, tá bom? É muito bom trabalhar com bastante carinho nessa equação, porque ela facilita muito a nossa vida, né? Você até trouxe um exemplo aqui bem simples, né? Que sejam o ponto P, 2 e menos 1, e R, sendo y igual a menos 3 quartos x mais 1, aí até tornando mais melhor essa equação, né? Passando aqui, fica 3x mais 4y menos 4 igual a zero. Aí a gente pega a equação aqui, como vocês já viram no slide passado. Aqui vai ficar a equação geral da reta, que é essa aqui, no qual a gente vai substituir esses pontos aqui, esse ponto 2 menos 1, substitui 2 aqui e menos 1 aqui, como vocês podem ver. E embaixo é o coeficiente A e o coeficiente B da equação geral da reta. A gente pega aqui a equação, ó, o A vai ser o 3, o B vai ser o 4. Né? Então, calculando isso aqui tudo, desenvolvendo, a gente descobre que a distância desse ponto até essa reta aqui é igual a 2 quintos. É bem simples mesmo. E aí, por meio desse exemplo, né? Vocês podem ver, como eu falei, por meio dessa forma se torna muito mais fácil calcular a distância, né? Basta aplicar os dados que a questão lhe der, você consegue chegar a essa distância entre o ponto e a reta. E aí passando para falar agora sobre algo tanto quanto parecido, que são a distância entre retas não concorrentes. Porém, diferente de lá, que falar sobre reta e um ponto, aqui a gente vai falar sobre duas retas, que são não concorrentes. Mas o que são não concorrentes mesmo? São retas paralelas. E aí, já lembrando o que eu falei lá no começo, retas paralelas, né, se você for olhar para a equação geral de cada uma, o coeficiente angular das duas são iguais, porque a gente tem a mesma inclinação e, consequentemente, a mesma direção, né? Porém, não necessariamente o coeficiente linear dela será igual. Como vocês podem até ver, ali na esquerda, né, esquerda em cima, a gente tem a equação de cada uma, mas a gente está definindo como CR e CS, né, diferenciando os dois coeficientes lineares. Eles podem sim ser iguais, mas não necessariamente, né? Pode ser duas retas paralelas e distintas ou duas retas paralelas e coincidentes, né? Isso vai depender muito. Então a gente pode estabelecer como CR e CS apenas para dar uma diferenciada, né? E aí como é que a gente realmente chega a esse cálculo da distância? Primeiro a gente faz um truquezinho ali, né? Dá uma mexidinha na equação da reta S, né? A gente passa o CS para o outro lado, né? E afirmando então que AX0 mais BY0 é igual a menos CS. Aí a gente pega um ponto qualquer da reta S e vai tentar calcular a distância dele até a reta R, né? Aí, colocando na equação, fica a distância de P até R é igual a AX0 mais BY0 mais CR, tudo isso sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas calma aí, o que é AX0 mais BY0 que eu acabei de falar mesmo? Ah, isso é menos CS. Então, se isso é menos CS, substituindo lá embaixo, a gente vai ter que a distância agora da reta R até a S, né? Porque uma vez que o ponto P
ele faz parte da reta S, então a gente pode dizer que a distância da reta R até a S, né, vai ser igual a CR menos CS sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Como vocês podem ver, bem semelhante ao slide anterior, só mudou mesmo que a gente agora vai calcular pelo coeficiente linear, né? Devido serem retas paralelas. Aí só lembrando também, né, porque eu falei que as retas paralelas podem ser coincidentes ou então distintas, né? Se elas forem coincidentes, os coeficientes lineares eles vão ser igual. Se eles vão ser igual, aquela parte ali de cima vai dar zero, né? E zero sobre qualquer coisa é igual a zero. Então, para duas retas coincidentes, a distância vai ser zero. Isso é até um pouco óbvio, né? Uma vez que as duas retas estão uma em cima da outra. Então, e tem todos os pontos em comum, então elas não vão ter uma distância, né? Não vai existir uma distância entre elas. E só lembrando também da questão do módulo, né? Que assim como na fórmula que eu mostrei no slide anterior, nessa também conserva o módulo exatamente para não ocorrer nenhum tipo de, sei lá, por exemplo, um valor negativo em cima aí gerando consequentemente uma distância negativa. Pode sim acontecer, né, do cálculo da negativo, mas existe um módulo exatamente isso, para tirar esse negativo, porque a gente não quer uma distância negativa, né? E aí passando, a gente vai chegar agora na área do triângulo. Eu até botei aqui na direita, né, a figura de um retângulo, que é para expressar a área do triângulo, que é como a gente geralmente lembra, né, quando fala sobre a área do triângulo, porque o retângulo, se passar a diagonal, ele é dividido em dois triângulos, né? E a gente calcula a área do retângulo como? B vezes H, né, que seria a aresta da base vezes a aresta lateral, que seria a altura, né? E isso é a área do retângulo. E se dentro do retângulo tem dois triângulos, então a área de um desses triângulos seria apenas B vezes H sobre 2, né? É o que geralmente a gente lembra, né, quando fala sobre a área do triângulo. Porém, como a gente está trabalhando em planos cartesianos, né, que terão os três vértices, né, os três pontos, por exemplo, A, B e C, mas terão valores em x e y cada um. Então não é a mesma coisa para se calcular, né? Mas a ideia segue um tanto quanto parecido, né? Vocês podem ver ali na esquerda. Tem S, que seria a área do triângulo, né, a área de superfície, igual a 1 meio, né, mantendo 1 meio, porém, em vez de B vezes H, a gente vai calcular o determinante de uma matriz dos valores de x e y dos três pontos, né? Então vocês podem ver, a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Vocês estão vendo aí, né, a matriz, forma uma matriz 3x3, né, acrescentando uma coluna de 1. E aí basta calcular o determinante, né? Aí isso fica da forma que você preferir, né? O jeito que você preferir para calcular o determinante. Aí lembrando que o determinante ele pode ser sim negativo. Não é uma regra que ele seja positivo ou seja negativo. Pode ser um dos dois. Então a gente bota um módulo também para a mesma coisa que eu disse anteriormente. Não calcular no caso era uma distância, né? Mas agora calcular uma área negativa também não é muito legal, né? Mas isso pode acontecer quando você calcula o determinante, então basta botar um módulo que a gente corrige esse problema, né? Aí para não ficar muito na área da ideia, né? Trouxe um exemplo aqui pequenininho e fácil, tem dois triângulos aqui, né? O triângulo MNP e o triângulo PQM, né? Vocês podem ver ali no gráfico. E aí tem os valores de x e y de cada ponto, né? Aí no determinante de MNP foi igual a 10 e no determinante de PQM foi igual a 6, né? Aí a gente quer calcular a área desse quadrilátero, né? Que seria a soma dos dois triângulos. Aí não tem muito surpresa, muito segredo. Ali embaixo a gente tem aqui S igual a 1 meio vezes o determinante de MNP mais 1 meio vezes o determinante de PQM, né? Aí fazendo as contas, fica 1 meio vezes 10, né? Como eu falei, o determinante de MNP foi 10 e o determinante de PQM foi igual a 6. Aí fazendo as contas, a gente descobre que a área desse quadrilátero, né? Que seria a junção dos dois triângulos, é igual a 8, né? Bem simples mesmo. E aqui já mais para o final, né? A gente vai falar sobre o ângulo agudo entre retas concorrentes. Lembrando que retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto, né? Como vocês podem estar vendo na própria figura, né? E como é que a gente pode fazer isso? Existe um teorema para a gente descobrir o ângulo agudo, né? Porque em retas concorrentes como essa, geram ângulos agudos, que são o ângulo A, né? Que tem em cada lateral. E os ângulos obtusos são os ângulos B, né? Que tem ali na figura. Aí por meio desse teorema a gente consegue calcular o ângulo agudo, né? É bem simples mesmo. Basta optar por essa equação que ele mostra, essa fórmula, que a gente vai descobrir a tangente do alfa, né? Que o alfa seria o ângulo agudo em si.
que é calculando basicamente, bota um módulo, exatamente para te manter aquela mesma ideia que eu já falei, do módulo, só para deixar positivo. Aí seria o coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S, né, reta RS, sobre 1 mais coeficiente angular de R vezes coeficiente angular de S. É bem simples. A gente consegue calcular a tangente do ângulo e com a tangente a gente consegue descobrir qual é o ângulo. Aí, só para o caso de uma das retas ela ser vertical, né, isso pode acontecer, porque se a reta é vertical, ela não vai ter um valor do... A inclinação dela, né, a tangente do ângulo dela vai ser igual a zero, ou seja, o coeficiente angular dela vai ser igual a zero. Nesse caso aí que ele botou como se o ms fosse igual a zero. Aí para esse caso, que uma das retas é vertical, basta calcular como a tangente do ângulo é igual a 1 sobre mr, né? Sobre o coeficiente angular da outra reta sem ser a vertical. E botando em módulo também a questão de corrigir o negativo. É bem simples mesmo. Aí consegue calcular dessa forma, a gente consegue descobrir o ângulo agudo entre a reta concorrente. Lembrando que isso é só um dos ângulos agudos, no caso seria tipo só o valor do ângulo A da direita, né? Aí o ângulo A da esquerda seria o mesmo valor. E se quiser descobrir o valor do ângulo B, bastava lembrar que tipo assim, A mais B é igual a 180, né? Então tu tem o valor de A, você consegue descobrir o valor de B também, né? E indo para a última parte dessa aula, é só falar sobre a posição relativa dos pontos às retas, né? Ali no primeiro caso, à esquerda em cima, a gente tem que, quando a gente pega uma reta ali, né, que aquela reta R, se a gente pegar qualquer valor de y acima dessa reta, ela vai ser maior, ou esse valor de y vai ser, consequentemente, vai ser maior que mx mais n. É algo bem visual mesmo, né, como vocês podem ver, aquela área assim, acima da reta, ela vai ser maior, né? Vai ser, qualquer ponto ali vai ser maior, um valor de y maior. Já consequentemente, se a gente olhar para a direita, né, ali o segundo exemplo, pegando qualquer valor de y abaixo, ele vai ser menor que aquela reta, né? Então, o y vai ser menor que o mx mais n, que seria representando a reta, né? Aí, em contraponto, olhando mais para o lado do x, né? Ali embaixo, no terceiro exemplo, embaixo à esquerda, a gente tem que... o k seria o valor de x para a reta, né? Porque ela está na vertical, então todos os pontos ali de y ali naquela reta vão ter o mesmo valor de x, né? Que seria, no caso, o k, tipo como se fosse uma constante. E aí, se a gente pegar qualquer valor de x à direita dessa reta, eles vão ser maior que esse k. Certo? Porque como o k é sempre o mesmo, né? Ele está mais à esquerda, os valores de x estão à direita, então o x vai ser maior que qualquer valor de x para a direita vai ser maior que o k. Em contraponto ao último exemplo, né? Ali à direita inferior, a gente tem pegando os valores à esquerda, né? Que aí se no outro exemplo o valor de x era maior, qualquer valor de x era maior que k, nesse qualquer valor de x vai ser menor que k por estar à esquerda, né? Olhando para o eixo x. É bem simples mesmo essa ideia, mas algo visual, observando um ponto com base em uma reta, né? Onde o ponto vai estar, dependendo da reta, como a reta estiver também, né? Ali a primeira ela estava inclinada e depois ela estava na vertical, totalmente na vertical, observando tanto em y quanto em x, né? Então, era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham curtido a aula. Ótimos estudos e até a próxima.